Na aula de hoje vamos falar do planeta Mercúrio. E o planeta Mercúrio simboliza, como de resto todos os planetas em astrologia, um impulso. E na aula de hoje vamos conhecer que impulso é esse. Na última aula vimos que a Lua que simboliza o impulso para procurarmos proteção, é o impulso que nos leva para proteger e ser protegidos, procurar alimento, procurar alguém que tome conta de nós. Portanto, nós temos essa necessidade básica de precisarmos de alimento, não é? Nós precisamos comer, nós precisamos de calor, de afeto, não é só de uma componente física, mas também numa componente psíquica. Nós precisamos de carinho, nós precisamos de laços, nós temos necessidade de família, nós temos necessidade de pertencer, que nos protejam. hum, e essas necessidades são necessidades básicas. E, portanto, nós temos aqui a Lua, o primeiro planeta, que rege, portanto, que está associada aos nossos primeiros 7 anos de vida. A Lua simboliza a maternidade, o nosso nascimento, o nosso lado infantil, o nosso lado imaturo, a criança em nós, não é? A criança que precisa de aconchego, de ser nutrida, não é? E à medida que vamos envelhecendo, esta criança continua dentro de nós. Portanto, a Lua simboliza esse impulso para nos ligarmos e para estabelecermos laços. A Lua simboliza também a nossa forma de reação emocional à vida. Portanto, a Lua é o planeta do sentir, de como nós sentimos e nos sentimos e deixamos os outros sentir a nós próprios. Portanto, eu posso deixar que os outros me sintam, não é? Eu posso deixar que os outros conheçam aquilo que eu sinto e também posso ocultar aquilo que sinto. Se eu tiver uma lua muito defensiva, eu estou a sentir uma grande tristeza, mas à minha volta ninguém sabe porquê, porque eu escondo, porque eu me defendo, porque eu protejo a minha esfera emocional e sentimental. E, portanto, a Lua é esse astro, é esse planeta, não sendo um planeta, nós sabemos que a Lua é um satélite, não sendo um planeta, ela vai simbolizar, não sendo um planeta, ela não é um planeta, mas nós, na linguagem astrológica, associamos aos astros todos como planetas. É só para ser mais fácil. Mas a Lua vai então simbolizar esse impulso para dependermos, para procurarmos alimento físico e psíquico. Não é? Eu posso precisar comer e beber, mas também posso precisar de carinho e afeto e colo e proteção e amparo e sentir-me seguro. Tanto que nós vimos que, por vezes, as pessoas podem confundir carências afetivas, lua, com hum, desejo de comer, desejo de doces, não é? E aí temos os tais distúrbios alimentares que vimos na última aula. Bem, isto é o mundo da Lua. A Lua é o regente de Caranguejo e, portanto, a Lua está associada à água, ao sentir, à necessidade de proteção, de carinho, de colo, de maternidade, de família. E na aula de hoje vamos passar para o degrau seguinte. Portanto, no nosso desenvolvimento vão existir planetas a reger as várias etapas da nossa vida. Portanto, dos 0 aos 7 anos, nós temos a Lua a reger, portanto, do nosso nascimento até à fase em que saímos de casa para ir para a escola. Esse período é o período lunar. É um período
basicamente de dependência familiar, de dependência de figuras que tomam conta de mim. A partir dos 7 até aos 14, existe uma capacidade de andar pelos próprios pés, de conhecer e de explorar o mundo à minha volta. Portanto, eu saio da minha casa, eu já posso dormir na casa dos meus amigos, já posso ir ausentar-me um bocadinho das saias da minha mãe e, a partir desta idade, eu começo a ter uma maior autonomia. Ainda sou um jovem, não é? Ainda não tenho a minha maioridade e ainda não posso votar, ainda não posso tirar carta de condução, portanto, eu ainda não posso comprar nada em meu nome, eu ainda estou dependente, de certa forma, eu ainda sou um jovem, eu estou dependente dos meus encarregados de educação, não é? Nomeadamente os meus pais ou alguns tutores, porque eu posso ter como tutor uma instituição e, portanto, nesse caso, poderá ser a instituição que governa a minha educação. Bem, a idade de Mercúrio é muito importante. Dos 7 aos 14, nós dizemos que é a idade dos porquês. Portanto, as crianças começam a fazer perguntas. Porquê que é assim? Porquê que é de outra maneira? Porquê que não é assado? E o sistema nervoso delas tranquiliza-se quando elas obtêm respostas, ou pelo menos obtêm da parte dos outros alguma forma de tranquilidade para as suas inquietações. Quer dizer, a mãe pode dizer à criança: olha, ainda não tens idade para saber muito sobre isso, mas isso significa uma coisa qualquer. Portanto, consoante aquilo que a criança perguntar, a mãe pode dizer: olha, isso ainda não é algo que possas saber profundamente, mas tens aqui uma resposta e deves contentar-te com ela. E em algumas crianças elas contentam-se, noutras não, elas querem saber mais e procuram saber mais. E, portanto, o impulso mercuriano, o impulso de Mercúrio, vai no sentido de explorar, de querer saber, de perguntar e de aprender coisas novas. Tanto que se as crianças não têm respostas, se as crianças não têm pessoas com quem falar, se as crianças também não são estimuladas, elas hum, condenam, não é? De certa forma, condicionam ou são condicionadas ao nível das suas competências intelectuais. Portanto, uma criança que lê, uma criança que estuda, uma criança que viaja, uma criança que conhece e explora o diálogo, a conversa, a sociabilização, tem uma quantidade de estímulos, não é? É uma criança estimulada. Uh, as crianças nestas alturas têm uma enorme capacidade de aprender e vão ao balé e vão às aulas de música e vão aprender o karaté e vão à escola e, quer dizer, às vezes elas podem até ser hiper estimuladas e ficarem bastante excitadas intelectualmente com tanta informação. E depois este caminho continua, não é? Nós, dos 14 aos 21, temos a Vênus, dos 21 aos 42, e portanto aqui já temos uma altura, um período mais vasto, portanto o septénio do Sol tem 3 ciclos de 7 anos, não é? E é um período mais alargado, e depois temos o septénio de Marte, o septénio de Júpiter e o septénio de Saturno. O que é um septénio? É um período de 7 anos, não é? Com a exclusão do Sol, que na idade do Sol, ou no septénio do Sol, existem 3 septénios. Tanto que
nós temos aqui 21, não é? 3 vezes 7, 21, e depois voltamos só termina o septénio do Sol aos 42. Portanto, todas as idades são governadas por um planeta, sendo que a idade do Sol é governada hum, durante. É governada pelo Sol durante 21 anos, vai dos 21 até aos 42. Bem, mas esta imagem dos septénios vai nos servir e vai nos guiar nas nossas próximas aulas para entendermos cada planeta. E é importante os alunos de astrologia esquematizarem que cada planeta tem um impulso, não é? Cada planeta procura expressar uma função psíquica dentro de nós. Quando eu falo da Lua, eu falo da minha afetividade, eu falo da minha sensibilidade. Quando eu falo em Mercúrio, eu falo da minha capacidade de aprender, da minha capacidade de explorar, da minha curiosidade e do meu intelecto. Portanto, o Mercúrio vai representar na nossa vida o nosso intelecto. Portanto, a mente, não é? A mente que aprende e a mente que comunica. Não é? O Mercúrio tem esta dualidade. Ele é o planeta da aprendizagem e é também o planeta da comunicação. Portanto, saber como é que uma pessoa fala, saber como é que uma pessoa se expressa, saber quais são as áreas de interesse dela, não é? O que é que ela se interessa intelectualmente por, saber como é que uma pessoa pensa, raciocina, é isso, e é muito importante sabermos isso, não é? É isso que Mercúrio fala. Quando eu olho para um mapa astrológico e vejo o Mercúrio da pessoa, eu estou a ver como é que ela pensa, não é? Como é que é o aparelho intelectual, racional, lógico dela, não é? E eu posso ver no Mercúrio se a pessoa gosta muito de estudar ou se não gosta de estudar, se gosta de ler, se não gosta de ler, se gosta mais de ouvir, se é mais visual, como é que foi o período da escola, como é que foi a adolescência. É? Se a Lua fala da minha infância, o Mercúrio fala da minha adolescência ou pré-adolescência. Portanto, na altura em que eu fui para a primária, o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, não é? Desse período em que nós vamos para a escola. Como é que foi o meu período de escola, não é? É interessante nós relembrarmos como é que foi o meu período de ir à escola, como é que foi para mim o meu primeiro dia de aulas. Eu lembro-me de ir sozinho para a escola e levar uma mochila nova e tinha um estojo, uma latinha. O meu estojo era uma latinha e eu lembro-me de estar a caminhar. Eu morava perto da minha escola primária e lembro-me de a minha mãe me encaminhar durante um tempo até um ponto e a partir daquele ponto não, ela no primeiro dia levou-me até à escola. Depois, no segundo dia, ela deixou-me num ponto e o resto eu fui fazer sozinho. Mas eu lembro-me que no primeiro dia a mãe levou-me à escola. E o meu estojo, lembro-me disto hoje, o meu estojo era uma latinha. É? E a cada passo que eu dava, o lápis e a caneta faziam um som. Eu caminhava e havia um tec, tec, tec. Parece que aquela latinha, porque não estava muito cheia, fazia um barulho. E a própria mochila, lembro-me da minha mochila roxa e tinha uns desenhos animados gravados nela e tudo cheirava a novo. E aquela experiência de ver uma escola também que cheirava a novo e ver colegas, e lembro-me até da minha colega de carteira, lembro-me da escola, lembro-me da sala de aulas e lembro-me das imagens que estavam na parede da sala com letras e com números.
Depois não guardei muitas imagens do meu período escolar, do meu período inicial de escola. Mas aquele primeiro dia eu lembro-me, e eu lembro-me de que tudo era novo e que eu estava atento a tudo. E havia um certo nervosismo. hum, Era algo que eu não conhecia e, portanto, estava ali para aprender, estava ali para assimilar uma nova realidade. E eu faço esta pergunta aos meus alunos: recordem o vosso período escolar, não é? Recordem não só a experiência dos colegas, como a experiência também dos professores. Eu lembro-me de correr no jardim, não é? Lembro-me de nos intervalos, hum, lembro-me de ter amigos e de sociabilizar com eles, lembro-me das brincadeiras, lembro-me que não gostava de brincar a tudo, não é? Havia certos amigos que gostavam muito de fazer umas coisas, eu gostava de outros, é? Eu gostava do berlinde, do peão, das escondidas, de inventar, brincar, não é? Com carrinhos e, e outros amigos meus levavam o recreio todo a jogar à bola e em atividades assim um bocadinho mais físicas e mais energéticas. Eu não gostava muito de andar lá a correr de um lado para o outro. Eu sou touro, os touros gostam de se mexer, mas é só quando vale a pena. E é muito importante nós recordarmos este período escolar, este período académico, porque se o nosso Mercúrio natal, portanto, o Mercúrio do nosso mapa de nascimento, ele estiver muito desafiado, ou por signo, ou por casa, ou por aspecto astrológico, aquele período de ir à escola não foi agradável para nós. Não é só o ato de ir à escola, é o ato de aprender, é o ato de explorar, é o ato de dizer não sei, não conheço, não tenho resposta para isso. É o período até de nós mostrarmos as nossas dificuldades de aprendizagem, porque há crianças que têm dificuldades de aprendizagem, outras têm vergonha de as expressar, outras têm algum atraso, não é? Há crianças que têm uma dicção difícil, outras que têm problemas de dislexia, isso tudo tem a ver com Mercúrios, não é? A criança que não se expressa bem, a criança que tem dificuldades na fala, o sopinha de massa, a criança que sente que os outros não o entendem, a criança que tem dificuldade em ler, a pessoa pode ler muito bem, mas pode ter dificuldades em ler, pode ter dificuldades na escrita. Há pessoas que até sentem, ai, tenho uma caligrafia tão feia, e outras sentiram-se muito criticadas pelos professores, tu és burro, tu não sabes, ou a escola para mim sempre foi um martírio e foi muito complicado para mim ir à escola, nunca gostei da escola, quer dizer, tudo isso tem a ver com a dimensão Mercúrio. É? A capacidade de sociabilizar, de fazer amigos, de brincar com eles, não é? O Mercúrio é a idade escolar e a coisa mais importante na idade escolar é a sociabilização. A gente acha que o mais importante na escola são as notas e as classificações, mas não, o mais importante de ir à escola é brincar, a capacidade de brincar. Brincar não é jogar. O jogo tem regras, é? A brincadeira não. Eu sempre gostei muito mais de brincar do que jogar. E brincar estimula a imaginação. É? Vamos brincar com duas pedras e fazer imaginar que cada uma das pedras é um carrinho. Ou dois blocos de madeira e imaginamos que cada um é um avião. E assim inventamos e assim estabelecemos paralelismos com
a criatividade, com a imaginação, hum, com recursos mentais, não é? A mente tem muitos recursos. Agora, se eu não estimular a mente, ou se eu não fui estimulado na minha mente, eu vou ter mais dificuldades de articular o pensamento e articular a minha expressão oral. Portanto, o Mercúrio é a capacidade de me exprimir pela escrita e pela oralidade. No sistema solar, nós temos aqui o Sol, não é? O foco emanador de vida e de luz. Nós havemos de falar do que é que simboliza o Sol, não é? O Sol, no mapa astrológico, é o nosso signo solar, não é? É o foco maior da nossa vida. E depois nós temos Mercúrio, não é? O planeta mais próximo do Sol. Ora, o Mercúrio demora 87 dias a dar uma volta ao Sol. Nós dizemos que este período de translação, o que é o período de translação? É o tempo que um determinado planeta demora a dar a volta ao Sol. Portanto, o período de translação de Mercúrio é de 87 dias. Portanto, ele demora mais ou menos 7 dias em cada signo. Portanto, de semana a semana, o Mercúrio passa para outro signo e isto pode considerar-se como um planeta rápido, não é? Nós temos aqui até à cintura dos asteroides, que são estas pedrinhas todas que formam um cinturão, não é? Um cinto de calhaus e de poeiras, não é? E de pedras, material rochoso, que divide o nosso sistema solar entre planetas rápidos e planetas lentos. O Mercúrio, a Vênus, a Lua, a Terra, naturalmente, e o Marte são os planetas rápidos. Da cintura dos asteroides para a frente temos o gigante gasoso Júpiter, temos Saturno, Urano, Neptuno e o último planeta lá do fundo, Plutão. Estes planetas são os planetas lentos e, portanto, demoram muitos anos a dar a volta ao Sol e ficam muitos anos no mesmo sítio, não é? Por exemplo, o Júpiter demora 12 anos a dar a volta ao Sol. O Saturno demora 30 anos a dar a volta ao Sol. O Urano demora 84 anos a dar a volta ao Sol. Portanto, é uma vida. O Neptuno já vai demorar 160 anos a dar, 164 anos a dar a volta ao Sol. Né? O Plutão já vai demorar 250 anos a dar a volta ao Sol. Quer dizer, numa vida não vamos conseguir ver o Plutão a dar a volta ao Sol. Mas a aula de hoje é sobre Mercúrio, não é? O planeta mais próximo do Sol. E como ele é mais próximo do Sol, ele é quente, não é? Um planeta ali próximo daquela fonte irradiadora de calor e de luz, fica muito quente e quanto mais próximo do Sol, mais rápido é o planeta, porque a força da gravidade é maior e, portanto, os planetas ficam mais excitados e o Sol atrai tudo para ele, não é? O Sol tem um poder gravitacional, é uma estrela brilhante, tem luz própria, os planetas não têm luz própria e essa estrela atrai tudo para ela. De um ponto de vista astronómico, não é? O Mercúrio nunca se afasta do Sol mais do que 28 graus. Portanto, normalmente nós vamos ter o nosso signo solar
o signo em que nós dizemos eu sou deste signo, o signo em que nós temos o nosso Sol natal, o Mercúrio nunca se vai afastar mais do que 28 graus desse Sol. Portanto, se eu sou do signo solar Touro, é possível que o meu Mercúrio ande ali ao pé. Portanto, o Mercúrio nunca se afasta muito do nosso signo solar. Portanto, o signo do Mercúrio normalmente pode ser o mesmo signo do Sol, ou um signo atrás, ou um signo à frente. Portanto, eu tenho o Sol no signo de Touro, e, portanto, eu posso ter o meu Mercúrio ou em Carneiro, ou em Touro, ou em, qual é o signo que vem depois do Touro? Gêmeos. Eu não posso ter o Mercúrio em Caranguejo, porque eu tenho um Sol em Touro, o Mercúrio nunca se afasta muito do Sol, portanto, o muito é até quando? 28 graus, portanto, ele pode ir de 0 até 28 graus de afastamento. Isto significa, eu não sei se tenho aqui, não tenho, não sei se para a frente terei. Um, o Mercúrio pode estar no mesmo lugar do Sol ou pode estar ao lado até 28 graus do Sol. Estes números é importante reter. Quando o Mercúrio está no mesmo grau do Sol, existe uma estimulação enorme. Não é? Há ali um aspecto astrológico, uma combinação, uma ligação entre estes dois astros. Portanto, o Mercúrio é o primeiro planeta depois do Sol. Portanto, temos aqui o Sol no centro do sistema solar e depois vem logo o Mercúrio. Da Terra, não é? Nós estamos na Terra e o nosso mapa astrológico é uma fotografia do sistema solar visto da Terra. Da Terra, quando eu olho para o Sol, o Mercúrio está sempre lá ao pé. Portanto, nós temos que entender esta dinâmica espacial. A astrologia que nós usamos é uma astrologia natal, portanto, focada no dia do nosso nascimento. Natal significa nascimento. E é geocêntrica, portanto, é a partir do lugar do nosso nascimento que nós vemos o sistema solar. E visto da Terra, eu olho para o Sol e ele está a mexer. E à medida que ele está a mexer, eu vejo lá ao pé o Mercúrio e a Vênus, não é? E estes dois planetas, o Mercúrio e a Vênus, nunca se afastam muito do Sol. O Mercúrio nunca se afasta mais do que 28 graus, não é? Cada signo tem 30 graus. Um signo, o que é um espaço sideral de 30 graus. A Vênus não se afasta do Sol mais do que 46 graus. Portanto, a Vênus já está mais afastada do Sol, já consegue ir, já tem um afastamento maior visto da Terra. Eu olho para o Sol e normalmente está sempre lá ao pé o Mercúrio e a Vênus. É comum encontrarmos o Mercúrio muito perto do Sol nos mapas astrológicos. Isto dá-lhe isto chama-se uma conjunção, dá-lhe uma característica especial. Ou seja, é um Mercúrio, quando ele está mesmo no grau exato do Sol, portanto, eu tenho o Sol, vamos imaginar, a 4 graus do Touro. Se o meu Mercúrio estiver a 4 graus do Touro, eu tenho um Mercúrio que tem uma categoria, um nome pomposo, chama-se Mercúrio Kazimi. É? O Kazimi é uma palavra árabe, é? Que significa no coração do Sol, ou seja, está no centro do Sol. E a pessoa tende a confundir-se nestes casos, em que o Sol e o Mercúrio estão no mesmo grau, no mesmo signo,
a pessoa tende a confundir-se com aquilo que pensa. Portanto, eu sou como eu penso. Isto é, eu sou aquilo que penso. Ou, por outras palavras, aquilo a que o nosso Descartes chamou penso, Mercúrio, logo existo, Sol. Portanto, normalmente, estas pessoas confundem-se muito com o que pensam. Acham que são de uma certa forma, veem a vida sempre numa perspectiva mental e intelectual e, portanto, nós somos muito mais, na verdade, nós somos muito mais do que aquilo que achamos ou pensamos que somos. E, portanto, Mercúrio é o primeiro planeta que vai diferenciar o Sol, aquilo que nós achamos que somos, de tudo o que eu não sou e, portanto, de tudo o resto. Portanto, o Mercúrio faz a ponte entre a consciência individual e tudo o que me rodeia. Ou seja, ele irá estabelecer ligações, encontrará diferenças e identificações daquilo que eu sou e daquilo que eu não sou. Portanto, quem é que eu sou? Pergunta ao Mercúrio. É? E vai à procura. Quem é que eu sou? Quem é que os outros são? Que mundo é este? No fundo, Mercúrio é a dúvida, é a busca, é o querer saber, é o impulso para procurar, explorar o que está à nossa volta. Portanto, eu em Mercúrio não estou preocupado com quem eu sou. Eu estou preocupado com isso e com tudo. Eu estou preocupado com quem é que eu sou, quem é que os outros são, com que mundo é este, o que é que está à minha volta. Portanto, o impulso mercuriano vai no sentido de compreender tudo. Quando a gente quer saber tudo, quando a gente quer compreender tudo, quando a gente quer explorar tudo, Mercúrio é investigador. Mercúrio é um impulso fantástico, não é? A gente querer saber de tudo à nossa volta. Um, é um pouco como aquela imagem das revistas cor-de-rosa, quer dizer, não basta só saber da minha vida. Eu tenho que saber da vida dos outros. Eu tenho que ver o telejornal, eu tenho que saber o que é que acontece na minha cidade, o que é que acontece no outro lado do mundo. Há até pessoas que dizem: eu não gosto de ver televisão, não gosto de ver notícias, eu não gosto de ver aquelas coisas, não gosto de ler aquelas revistas. Isso são coisas light, isso são coisas menores. Como se existissem coisas maiores e mais importantes e outras que são lixo, que não interessam. Em Mercúrio tudo interessa. Em Mercúrio tudo é interessante. Tudo é motivo para a nossa curiosidade. Quer dizer, o conhecimento não ocupa lugar. E, portanto, eu posso saber de tudo. Da minha vida, da tua vida, da vida dela, da vida do outro. E se o meu Mercúrio for muito forte, muito estimulado, então eu sou uma pessoa que tem opiniões e tem conhecimento sobre muita coisa. E eu só posso ser um Wikipédia, eu posso ser um Google ambulante, eu posso ser uma pessoa que tem conhecimento sobre muitas áreas. É? E nós dizemos que essas pessoas são professores, opinion makers, não é? Criadores de opinião, são pessoas esclarecidas, não necessariamente sábios, mas por que não? Podemos dizer que são sábios, que são eruditos, que são cultos, que são pessoas com muito conhecimento ou com muita informação. Agora, não nos podemos esquecer que o Mercúrio é teórico. É? O Mercúrio começa por ser um planeta bastante teórico. Ora, e a teoria é baseada em quê? Naquilo que a gente leu, não é? Naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que lemos, e portanto o conhecimento tem uma componente bastante, não é? No início, bastante teórica. Eu ouvi e pronto, eu li e pronto, e já tenho a minha opinião.
E só porque li já acho que sei, não é? Ora, saber é diferente de conhecer. O Mercúrio não permite saber, permite conhecer. Ora, conhecer é explorar, não é? É ficar com a informação na teoria. Mas para lá da teoria, eu posso desenvolver a discriminação, não é? A atitude. Primeiro é a teoria. Eu leio, eu ouço, eu informo-me, eu vejo a opinião dos outros e trago essa opinião para dentro. Eu lembro-me de, uma vez, dizer a uma aluna minha, ela perguntou, mas, Miguel, por que você não escreve um livro? Eu já escrevi muitas vezes livros, mas eu não consigo passar da terceira página, desinteressa-me. E começo a ler outros livros e acho que tinha vontade de escrever um livro com as coisas que eu acho. Um livro de astrologia, um livro sobre aprender astrologia, um, e, e, e não tenho muita paciência, não tenho muita paciência para escrever. Eu tenho um Mercúrio em Carneiro, não tenho muita paciência para escrever. E, e para ler o livro, ler o que os outros escreveram, também não tenho muita paciência, porque eu não quero criar um livro com o que os outros acham. Eu não quero criar um livro, senão é simplesmente um conjunto de opiniões da cabeça dos outros. E nós temos que aprender a escrever, a falar, a ter ideias próprias, não é? O Mercúrio começa por ter ideias, mas são ideias do que os outros me ensinaram, do que os outros me disseram, do que os outros me fizeram pensar, porque muitas vezes nós achamos que as ideias são nossas e na verdade não são, são os outros. Muitas vezes nós pensamos como os outros e, e eu não queria ler o livro dos outros, nunca gostei muito de ler livros. Gosto de fazer pesquisas em livros, mas pegar num livro e ir de uma ponta à outra, não gosto. Tenho a sensação que o outro e é muito interessante este ponto, não é? E permitam-me estar a falar de mim para dar o meu exemplo. Um, Há a sensação que ler um livro é estar a confrontar-me com o que outra pessoa pensou, o que outra pessoa escreveu, o que outra pessoa criou na cabeça dela. E eu queria saber o que é que eu tinha na minha cabeça e qual era a minha forma de pensar. Não é Mercúrio em Carneiro, é o que eu acho, é o que eu penso, é um Mercúrio fechado à, à ideia dos outros. As pessoas às vezes dizem, Miguel, você é muito intenso nas coisas em que pensa, nas coisas em que acha, e é teimoso. Pois sou, pois então eu tenho que ser aquilo que sou, eu sou teimoso, não é? Eu tenho que me firmar nas minhas ideias. Claro que eu vejo a opinião dos outros, mas eu não quero deixar que essa opinião molde, contamine a minha forma de ver a vida. E, neste sentido, nós precisamos desenvolver um conhecimento, uma mente discriminadora. Quer dizer, eu leio, eu absorvo, eu interesso-me por saber o que é que os outros acham, o que é que os outros pensam, mas eu não posso contaminar-me, sim, porque a gente pode contaminar-se. As ideias entram dentro da nossa cabeça e ficam lá a morar. E se nos venderem certas informações, nós ficamos doutrinados. Nós compramos. Muitas vezes achamos que somos muito esclarecidos, muito espertos, e na verdade temos a mente cheia de ideias que não são nossas. A televisão, os livros, a escola, tudo isso pode ser visto de uma forma discriminada ou pode ser visto de uma forma em que eu absorvo para mim tudo o que está ali. E então eu considero verdade aquilo que leio, aquilo que escuto. Se passou na televisão, eu já acho que é verdade, não é?
quando a televisão é um veículo muito tendencioso, muito contaminado de informação. E quem diz a televisão diz jornais, diz revistas, diz livros, e no entanto, eu gosto de ler, eu interesso-me por explorar essas áreas, mas sempre com a discriminação. A atitude discriminatória é dúvida, é o questionar, será que isto é verdade? Mas de onde é que isto vem? E quais são as bases? E quem é que disse isto? E quais são os factos? E quais são qual é o substrato que deu origem a esta afirmação, não é? O Mercúrio é, é um impulso de querer compreender as coisas. Não é só dizer sim, 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 sim. Não, na minha vida, tenho um forte impulso mercuriano de querer entender as coisas. Não é à toa que escolhi, quer dizer, na verdade, eu sou um astrólogo, não porque escolhi, quer dizer, a vida levou-me. Na verdade, eu sempre quis ser engenheiro civil. Eu sou um engenheiro civil frustrado. Eu queria ir para engenharia civil, cheguei lá e não gostei do curso, voltei para trás e pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E ao fim de alguns dias conheci uma amiga minha que me levou a um centro de massagens onde havia uma turma de astrologia e eu pensei, é aqui, é isto que eu quero. Eu já gostava de astrologia, mas nunca pensei em ser astrólogo, eu nunca quis ser astrólogo. E, portanto, a vida levou-me até aqui. Não é porque eu quis, mas pronto. E à medida que nós vamos vivendo a vida, percebemos que há um propósito, que há uma intenção. E que muitas vezes na nossa cabeça quer uma coisa, mas a vida tem outros propósitos, outros planos para nós. E às vezes a nossa cabeça não está alinhada com esse plano, com esse propósito, com essa intenção divina. Ora, o conhecimento discriminativo é uma postura em que a pessoa duvida, em que a pessoa questiona, em que a pessoa procura verificar a qualidade ou a não qualidade das fontes dessa informação. No fundo, é o que qualquer jornalista deve fazer, não é? O jornalista deve procurar o contraditório, deve questionar, deve inquietar-se, não é? Um Mercúrio é um planeta de inquietação. A mente, por natureza, é inquieta. Os orientais dizem que a mente é um macaco embriagado a quem se regou com gasolina e tacou fogo. Portanto, a mente é um macaquinho selvagem que anda de galho em galho. Portanto, a mente é inquieta, a mente questiona, a mente pergunta, a mente está focada numa coisa, dali a 5 minutos está noutra, dependendo das mentes. E há mentes em que passa uma borboleta e lá vai a nossa atenção. E, portanto, a atenção, o foco mental, o interesse mental, é um tema de Mercúrio. Há pessoas que têm um grande foco mental, há pessoas que não têm foco. Há pessoas que se interessam por muitas coisas e há pessoas que não se interessam por coisa nenhuma. E isso é o tema de Mercúrio. Por outro lado, nós também temos o conhecimento intuitivo. Portanto, a intuição é essa capacidade que a mente tem de se render. Podemos dizer até que o Mercúrio não é intuitivo, mas o Mercúrio vai interpretar as intuições. Portanto, o Mercúrio, o nosso impulso para conhecer, para entender o mundo a nós e aos outros, isto é que é Mercúrio, ele pode, e o objetivo dele é esse, interpretar as nossas intuições. Ora, se eu tenho intuições fantásticas, mas não tenho intelecto, não tenho palavras, não tenho simbologia, não tenho substrato para interpretar aquilo, muitas vezes a gente vê pessoas muito intuitivas com dificuldade de expressão, não é?
Ai, estou a ter uma intuição, mas não sei muito bem o que é isto. Até, mas o que é isso? Ai, eu sinto que é assim. E vê-se que há uma falta de vocabulário, há uma falta hum, de estudo, não é? E de conceitos. Se eu não exploro o mundo dos conceitos, Mercúrio, eu depois faltam-me palavras, faltam-me expressões, eu não sei exprimir. E Mercúrio é o planeta da nossa expressão. Das primeiras coisas que eu vejo quando olho para um mapa astrológico é, deixa-me lá ir ver, o Mercúrio desta pessoa. Ou seja, o Mercúrio mostra-me como é que a pessoa se exprime, o Mercúrio mostra-me como é que a pessoa fala, o Mercúrio mostra como é que a pessoa comunica aquilo e aquilo que pensa. E quando nós abrimos a boca e nos pomos a falar, revelamos ao mundo os nossos pensamentos, revelamos ao mundo a nossa forma de pensar, não é? Eu falar com uma pessoa, começo a compreender a organização ou a desorganização do seu intelecto. Claro que se ela não fala muito, há ali uma zona mais secretiva, há ali uma zona mais reservada, mais tímida. Não é? E isso também é Mercúrio. Mercúrio tem muitos níveis. Nós vamos ter o falador, nós vamos ter a pessoa que fala, 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 fala muito, não é? Muitas vezes os Mercúrios em fogo são muito faladores, os Mercúrios nos signos de fogo, Carneiro, Leão, Sagitário, são signos muito ativos e portanto, são pessoas que dominam muito pela comunicação e, de certa forma, até falam alto. Depois nós vamos ter os Mercúrios calados, não é? Os Mercúrios em água são praticamente pessoas mudas, entra mudo, sai calado, portanto, não falam com ninguém, não dizem nada, a gente não sabe o que é que elas pensam, o que é que elas acham, são pessoas de pouquíssimas palavras, não é? Falam muito pouco. Podem escrever muito, não é? No telemóvel, tarará, podem ser muito de escrever. Podem escrever diários, podem pintar, podem se expressar, não é? Há muitas maneiras de nós nos expressarmos, mas falar são praticamente mudas. E falar delas próprias, então, mais ainda. Depois, nós vamos ter os elementos mais normais ou mais agradáveis para se ter Mercúrio. Portanto, o Mercúrio gosta e sente-se melhor nos elementos do ar, Gêmeos, Balança e Aquário, e nos elementos da Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Portanto, o Mercúrio gosta destes elementos. Porquê? Porque são os elementos dele. Ele é relacionado com o ar, com a troca, com a comunicação, com a relação, com os outros, não é? Ele tem o seu domicílio, ou seja, a sua regência, o seu lugar de reinado no signo de Gêmeos. O Mercúrio adora e sente-se muito bem, é o signo onde ele se sente melhor, tanto que nós dizemos ele está em casa, está no seu domicílio, está no seu trono, é regente, é rei, no signo de Gêmeos. Portanto, os signos de ar são os signos da comunicação, são os signos da relação, são os signos da abstração, são os signos da lógica, são os signos racionais por excelência. E depois nós vamos ter os signos de terra. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio, onde Mercúrio tem um grande poder, onde Mercúrio tem quer dizer, um grande bem-estar, não é? Nós dizemos que poder, ele sente-se bem, tem um bem-estar, sente-se bem lá. Nomeadamente no signo da Virgem. Portanto, em Virgem, Mercúrio vai igualmente sentir-se em casa, vai se sentir em trono, vai se sentir em domicílio, em regência. E, portanto, o Mercúrio rege 2 signos.
Nós vimos na Lua, a Lua só rege um signo, a Lua só rege o caranguejo e está associada à casa 4. O Mercúrio não. O Mercúrio, e de resto os próximos planetas, eles vão reger 2 signos. Portanto, o Mercúrio vai reger Gêmeos, é um signo masculino, diurno, de ar, e vai reger Virgem, um signo noturno, feminino, de terra. Gêmeos é o signo da comunicação, por excelência, é o signo da aprendizagem, dos estudos, da escrita, da fala, é? E Virgem é o signo da lógica, da crítica, da razão pura, da discriminação, dos porquês, e dos factos. E, portanto, temos aqui a relação ar e terra muito associada a Mercúrio. Portanto, Mercúrio é o regente de Gêmeos e da casa 3 e é também o regente de Virgem e da casa 6. O planeta Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, como nós vimos, e também o planeta mais rápido na translação, demorando apenas 88 dias terrestres. Quer dizer, há um bocadinho disse 87, porque na verdade aqui deve ser 87, qualquer coisa. Portanto, há aqui umas horas, 87, 88 dias. Devido a esta proximidade com o Sol, ele nunca se afasta dele mais do que 28 graus, numa perspectiva geocêntrica. Isto nós já tínhamos visto. O símbolo de Mercúrio é tríplice, portanto, ele tem em cima uma meia-lua, o crescente lunar, portanto, é o símbolo da receptividade e da captação. É o símbolo que simboliza, passo o pleonasmo, a necessidade de aprendizagem, de comunicação e de expressão. É o princípio da receptividade e da captação. Depois nós temos a circunferência, não é? A circunferência é um símbolo de totalidade e de expansão, representa o todo, o inteiro, não é? A consciência e o movimento, não é? O círculo é ou a circunferência neste caso, é um símbolo masculino, não é? É o símbolo da consciência, é o símbolo da totalidade, é o símbolo do inteiro. E Mercúrio procura, procura entender. Mercúrio é receptivo ao mundo, é a receptividade ao mundo. Eu aprendo e recebo o mundo e busco nesse mundo a totalidade. Eu quero entender o mundo. Eu quero ter uma unidade. Eu quero, no fundo, alcançar um domínio, não é? Um domínio. Eu quero conhecer o mundo, eu quero explorar o mundo em todas as suas facetas, não é? Se não houvesse aqui uma circunferência, se houvesse aqui um quadrado, eu ia só para algumas áreas. E, no fundo, esta roda, esta fórmula circular esférica dá ao Mercúrio a sua habilidade de se movimentar e de se interessar por tudo. Mercúrio interessa-se por tudo, não é? Mercúrio, óbvio que tinha que haver aqui um símbolo circular. A totalidade, o todo, tudo é motivo de interesse para Mercúrio. E obviamente que ele pode e deve ser um planeta gerador de consciência. É? Quando eu estudo, quando eu aprendo, quando eu conheço, quando eu nomeio, olha, aquilo é um cão. Então, mas o que é aquilo? Aquilo é um avião. Quer dizer, Mercúrio permite nomear e atribuir a cada coisa um nome. E vejam como a palavra e como a capacidade que nós temos de nomear é essencial na nossa vida. É? Nomear, falar. Uma vez fiz
propuseram-me um desafio. Pus uma fita cola na boca e levei o dia inteiro com uma fita cola na boca. E confrontei-me com uma dificuldade enorme. Quer dizer, eu queria falar e não podia. E tinha que fazer tudo com linguagem gestual. E, de repente, vi a importância que tem a nossa comunicação. Não é? A importância que tem a pessoa falar e responder, não é? Eu podia ver, eu podia ouvir, eu podia cheirar, eu podia tatear, eu podia gesticular, podia escrever, mas falar não podia. Podia emitir sons. E, portanto, essa capacidade de racionalizar uma ideia, um pensamento, uma realidade e depois nomeá-la é aquilo que nos dá a qualidade de seres humanos, não é? A racionalidade e a capacidade de nos expressarmos e estabelecermos pontos uns com os outros, intelectuais e de conhecimento, e ensinarmos uns aos outros e partilharmos uns com os outros as coisas que sabemos ou que não sabemos. Eu posso chegar ao pé de uma pessoa e dizer, olha, explica-me isto. E ela explica, e eu digo, olha, explica melhor porque ainda não entendi. E outra pessoa explica, e eu às tantas ganho consciência, amplio-me. Conhecer as coisas é muito importante. Explorar o mundo, estar informado, ter conhecimento. O conhecimento é o motor do nosso desenvolvimento. Sem conhecimento, ficamos para trás, não é? O conhecimento é o que nos leva para a frente. Buscar esse conhecimento é o que nos faz evoluir. Portanto, a evolução de Mercúrio é o buscar conhecimento. É o não achar que já sabemos ou o achar que já somos velhos para aprender. Nunca somos velhos para aprender. E é importante que a gente mantenha sempre a mente aberta e disponível para aprender e para sentirmos que nunca sabemos tudo. Quando uma pessoa julga que já sabe tudo, a partir daí a mente cristaliza. E, portanto, daí que o Mercúrio tenha na sua simbologia esta dimensão de esfera, de círculo, é a busca, é a expansão, é o todo, é a busca da totalidade, é o querer compreender o mundo e o que me rodeia. Depois, a cruz é um símbolo de dualidade e de tensão. A cruz simboliza a componente material, a componente concreta, portanto, o plano concreto da realidade. E por isso Mercúrio tem como impulso compreender, ser receptivo, não é? Buscar compreender o que o rodeia e buscar igualmente viver esse conhecimento na matéria. Não é? Eu posso saber muitas coisas, mas e depois na prática eu posso não as saber materializar. E Mercúrio tem ali aquela cruz a dizer, olha, o que tu sabes, o que tu conheces, tens que praticar. E a melhor forma de nós aprendermos alguma coisa é praticando. E por isso está aqui a cruz, não é? O símbolo da matéria, o símbolo do concreto, o símbolo da prática material neste símbolo. Praticar, não é? Lembro-me, por exemplo, quando nós tiramos carta de condução, temos aquelas aulas todas de código, de teoria, de o que se deve, o que não se deve, das dimensões, das velocidades, da sinalética. Aprendemos aquilo tudo. Mas depois há a componente de chegar dentro de um carro, pôr o cinto de segurança, ligar o carro e
e guiar, não é? E saber interagir com uma série de circunstâncias à nossa volta, que a gente nunca sabe se o condutor que vai à nossa frente, ou atrás de nós, ou ao nosso lado, foi à escola igualmente e ou subornou o instrutor ou o examinador, porque há muitos assim. Há pessoas que têm uma condução péssima. E é interessante que o Mercúrio é o planeta que fala também de como nós conduzimos, não é? Fala como nós nos movimentamos. De certa forma, ele até é o planeta que fala da forma como gesticulamos e caminhamos. Não é? A nossa forma de andar, a nossa forma de gesticular é igualmente dada por Mercúrio. Se uma pessoa fala muito com as mãos, tende a ter um Mercúrio em Gêmeos. Se uma pessoa tem um Mercúrio em terra, é uma forma de expressão mais reservada, mais controlada, e assim vai. Vamos avançar. Mercúrio associa-se ao desenvolvimento motor e cognitivo. Portanto, o desenvolvimento motor, lá está, é a nossa capacidade de nos pormos nos próprios pés, e a partir do momento em que a gente deixa de estar com os quatro membros apoiados no chão para andar, as mãos ficam livres. E a partir do momento em que as mãos ficam livres e a gente já sabe andar, as mãos têm a capacidade de aprender, as mãos têm a capacidade de explorar, as mãos têm a capacidade de tatear, apalpar, não é? E com elas aprender coisas novas, não é? Nós temos aqui um menino que, a partir do momento em que põe os pés no chão e ganha autonomia, começa depois a aprender a tocar instrumentos, a brincar, não é? E depois temos aqui a corrida, a marcha, e há pessoas que não sabem andar. Não é? Andar, a gente acha que é simples, é um pé à frente do outro, mas andar tem uma forma correta, não é? A maneira como pomos os pés, se os pés estão para dentro, estão para fora, a forma de andar aprende-se, não é? Nós temos que aprender, tivemos que aprender a andar e tivemos que cair, tivemos que errar e há pessoas que têm dificuldade na locomoção, portanto, dificuldades motoras. E isso também é um tema de Mercúrio. As dificuldades motoras e as dificuldades cognitivas são temas mercurianos. E as dificuldades também de oratória, é? A dificuldade de me exprimir, a dificuldade de me fazer entender. Entre o primeiro ano de idade e o segundo, a criança consegue erguer-se pelos seus próprios pés, pode explorar e conhecer o seu ambiente. A verticalidade é o primeiro indicador de autonomia na espécie humana. A bipedia permitiu ao homem desenvolver a sua verticalidade. A partir desse momento, o homem já não necessitava das mãos para se deslocar. Podia usá-las para desenvolver instrumentos e carregar objetos. E assim, consequentemente, deu-se um desenvolvimento do cérebro, da linguagem e dos laços sociais. Temos aqui os macaquinhos a evoluir da bipedia para a autonomia. É? Na verdade, aqui é da quadripedia. Mas aqui já o hominídeo ou primata, já andava com dois membros, mas ainda usava os membros frontais, não é? Para se apoiar. E, algures no seu desenvolvimento, o homem libertou-se de assentar as mãos no chão para caminhar, e isso permitiu um desenvolvimento do cérebro. É muito interessante nós verificarmos isso. Mercúrio simboliza a capacidade da mente captar estímulos externos e internos, de os apreender para assim transformá-los em informação e comunicação.
Mercúrio representa no homem a função de pensar, refletir e comunicar. A capacidade de entender o mundo em que vive. Aqui temos Gêmeos, é a cruz mutável, Gêmeos, Sagitário, Virgem, Peixes, os signos mutáveis. Gêmeos é o signo que procura conhecer de tudo um pouco e Virgem busca analisar cada componente em detalhe. Portanto, Gêmeos quer conhecer um bocadinho de tudo e Virgem é o detalhe, é a análise, é compreender as coisas, poucas coisas a fundo. Gêmeos não, é conhecer muito tudo de uma forma superficial. Mercúrio simboliza um impulso de explorar e conhecer a realidade que nos rodeia, de a nomear, classificar, discriminar e entender a sua utilidade. Astrologicamente, Mercúrio tem a sua regência diurna em Gêmeos e a sua regência noturna em Virgem. Gêmeos e Virgem são os signos do intelecto. O intelecto teórico, Gêmeos, e o intelecto prático, racional, discriminatório, Virgem. A maior habilidade de Mercúrio é a comunicação. Comunicar é chegar ao outro, é despertá-lo e cativar a sua atenção. Vejam como as pessoas falam muito, mas depois podem não ter o carisma e a capacidade de cativar o outro. Né? Aqui temos um senhor a falar a um megafone e o outro está a falar muito alto, ele pode ainda não ter ouvido, não é? Muitas vezes as pessoas elevam a voz, elevam o tom, e achando que se gritarem os outros vão entender. E não é aumentando o tom da nossa voz que nós vamos fazer os outros entenderem, a menos que o outro seja surdo. É? E aqui temos o tema do não entender. Ora, eu não sou obrigado a entender o que as pessoas me dizem à primeira, nem à segunda, nem à terceira. E quando a gente não entende, o importante não é ficar calado. O importante é dizer, olha, desculpe, não entendi. E eu lembro-me na escola, por exemplo, numa aula de matemática, eu sempre detestei os meus professores de matemática, nunca tive muitos professores bons pedagogos a matemática, quer dizer, aqueles homens, aqueles professores e professoras de matemática que eu tive eram bons para estar numa tropa, num colégio militar ou a dirigir tropas. Mas, na verdade, não tinham muito talento para ensinar uma ciência tão rica, tão importante e tão bonita que é a matemática. E poucas pessoas hoje em dia gostam da matemática. Né? E Mercúrio é esse prazer de aprender. E eu posso ter prazer de aprender matemática. Se me ensinarem com prazer, eu posso ser cativado e naturalmente aprendo. Não é? Para aprender a gente precisa ter uma certa dose de prazer e de diversão. Eu tive uma professora minha de astrologia que dizia no fun, no learning. Ou seja, se não houver brincadeira, se não houver diversão, se não houver um aspecto lúdico, leve, agradável, de interesse, de curiosidade e de atenção, a gente não aprende. A gente só aprende quando está, de certa forma, a se divertir com aquilo. E se eu juntar diversão à aprendizagem, ótimo. Não é? A escola deve incentivar isso. E eu lembro numa aula de matemática, eu numa manhã, o professor às vezes não acordava muito bem disposto e virava-se para os alunos e dizia, tu, vai ao quadro. E pronto, naquela manhã calhou a mim. E eu fui, lá fui.
Hum, e ele vira-se para mim, faz aí esse exercício. Eu, poxa, não devia ter vindo hoje à escola. E pronto, e lá começo a fazer o exercício, e a meio do exercício eu começo a sentir, não faço ideia de como é que isto se faz. Não consigo passar daqui. E fico aqui. E o professor já tinha passado 5 minutos, 10 minutos, e continuava a olhar para mim com aquela pressão, não é? Uma das piores formas que nós temos de aprender alguma coisa é termos a pressão, tens que acertar, não podes errar, como se não fosse ao errar que a gente aprende. Não é? Mercúrio aprende errando e nós aprendemos errando, e o erro não podendo ser cultuado, ai que bom, erraste, está maravilhoso, não, mas mostrar que errar faz parte. Não sabes, exatamente, não sabes porque eu não te expliquei bem. Ou porque não estudaste. E se estudares e se tiveres interesse nisto, podes aprender. E se não quiseres aprender, também tens liberdade para não aprender. E, portanto, a gente não pode obrigar e forçar ninguém a aprender coisa nenhuma. Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu mercúrio. E neste sentido, o, o professor ficou ali 10 minutos a olhar para mim, a pressionar-me com o olhar, e eu já não, só de ver o olhar e a pressão toda, já não ia lá. E eu ver-me para o professor e digo-lhe, não sei fazer isto. E ele vira-se para mim e dizer, como é que não sabes fazer isto? Vai já para o teu lugar. Poxa, eu fiquei pior que estragado. Fiquei ali com um sentimento de humilhação, e ele não me explicou como é que aquilo se fazia. E muitos dos meus colegas também não faziam ideia como é que aquilo se fazia. Mas então ele lá chamou outro e o outro resolveu. E pronto. E eu lembro-me de muitas vezes na escola as coisas não serem explicadas. A gente lia um livro e pronto, olha, é assim. E eu a pensar, meu Deus, eu não entendo isto. Eu não entendo uma coisa só porque me dizem ou só porque leem. Eu tenho que me confrontar com este tema na vida prática. Eu tenho que me confrontar com este tema hum, de outra forma, porque, quer dizer, de uma postura só abstrata, só ler, só mostrar imagens no quadro, não chega. E aqui levanta-se a questão: como é que eu aprendo? Não é? Como é que é a minha forma de aprendizagem? Porque todos temos uma forma de aprender na vida. E isso é Mercúrio. Nós temos que ir ao nosso mapa astrológico e ver onde é que está Mercúrio. Não é? Em que signo está Mercúrio? Em que casa está Mercúrio? Que aspectos, que planetas é que o meu Mercúrio natal toca? E isso vai-me dar uma ideia, uma informação sobre o meu modo de aprendizagem. E se eu souber o meu modo de aprendizagem, eu posso descobrir-me muito melhor e descobrir o mundo e a vida muito melhor. É? E o Mercúrio vai-nos dar muita informação sobre a nossa mente, sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa forma de aprender, captar informação. Comunicar é chegar ao outro, é despertá-lo e cativar a sua atenção. É passar a mensagem, explicando o que se quer dizer e ao mesmo tempo ser ouvido. É adequar o discurso à oportunidade e ao nível de compreensão do outro. O outro pode ter dificuldades de aprendizagem. Há pessoas com dificuldades de aprendizagem, quer dizer, há pessoas muito lentas, há pessoas que precisam que a gente repita muitas vezes, e é preciso ter paciência. Por isso é que, para ser um professor, tem que haver uma formação, tem que haver uma vocação, mais do que isso, uma vocação e uma formação. É?
E muitos dos nossos professores não entendem pedagogia, não são pedagogos. O pedagogo é aquele que aprende como ensinar. É a arte de ensinar, a arte de transmitir, a arte de se fazer entender. Tudo isto é uma arte e nós podemos treinar esta arte. A arte de me explicar, a arte de falar, a arte de escrever, a arte de abrir a boca e expressar aquilo que me vai na alma, que para muitas pessoas é muito difícil expressar aquilo que lhe vai na alma, né? Cada vez mais, por exemplo, hoje em dia é moda os pais dizerem aos filhos: eu amo-te, eu gosto de ti, és a coisa mais importante na minha vida, és muito bonito, fizeste bem, és lindo, és o meu amor. Hum, mas eu ainda sou do tempo em que os pais tinham uma certa postura mais fechada, não se falava muito, não, à mesa falava-se do tempo, falava-se do que se comia, falava-se. Quer dizer, e varia de família para família. Eu lembro-me de ir à casa de certos amigos meus e falava-se de tudo à mesa, e falava-se de sexo, falava-se de como é que tinha corrido o dia, falava-se de tudo, não havia tabus, não havia temas que não se pudessem falar. Por exemplo, na minha família não se falava muito, quer dizer, as pessoas não tinham muita postura de comunicação, de falarem. Os pais chegavam a casa cansados do trabalho e não tinham muita vontade para perguntar como é que estás, como é que foi, como é que vai a escola. E eu também nunca tive muita paciência também para esse tipo de perguntas. Quer dizer, como tenho um Mercúrio em Carneiro, hum, levei sempre muito a vida hum, na minha cabeça, nas minhas formas de pensar e a não dar muita abertura a que os outros soubessem mais de mim do que eu próprio. E, portanto, o foco aqui é nós compreendermos a importância da comunicação, do diálogo, não é? Nos conflitos, o diálogo é essencial, a comunicação é essencial. E há pessoas que num conflito não falam, amuam. Ora, amuar é um indicador de que a mente não está muito desenvolvida. Porquê? Porque uma pessoa tem um conflito, alguém me diz alguma coisa que eu não gosto, alguém me faz alguma coisa que me ofende, e eu amuo, e fico calado, e bloqueio a pessoa, e apago a pessoa, e excluo a pessoa, e deixo de falar à pessoa. Antigamente, a palavra era importantíssima. Tanto que as pessoas chegavam a dizer: dou-lhe a minha palavra, como se a palavra fosse um, uma honra, não é? Dou-lhe a minha palavra, palavra de honra. É? A gente ia comprar um cavalo e dizia: para o mês que vem, pago-lhe, dou-lhe a minha palavra de honra. E chegava ao mês que vem e a gente pagava o cavalo. Hoje em dia a gente vai comprar um carro ou uma casa ou um bolo ou um gelado e olha, amanhã pague. Não, não paga não, tem que pagar hoje. Se não paga hoje, não leva. Então, mas eu dou-lhe a minha palavra de honra. Mas a palavra hoje em dia já não vale nada. Porquê? Porque a gente diz uma coisa e faz outra. Mas antigamente não, a palavra tinha um poder. A palavra era poderosa e era indicadora de honra. Uma pessoa cumpridora da sua palavra, amanhã às 10 horas estou aí, amanhã às 10 horas está aí, ou estava lá.
hum, e, e- e cada vez mais a palavra foi-se desvirtuando. Hoje a pessoa acha uma coisa, depois muda de ideias, ou arrepende-se, ou a palavra deixou de ter o poder e a verdade e a honra, e deixou de servir de moeda de troca até. E portanto a palavra veio-se deteriorando, veio-se perdendo na sua dimensão mais pura. Quando falar é um problema, portanto, aqui temos um tema de Mercúrio. Muitas pessoas têm no mapa um Mercúrio aprisionado, um Mercúrio dificultado, tenso, bloqueado, por vezes, não é? São tudo sinónimos. Pode estar tenso e não estar bloqueado, mas vá. Não conseguem falar livremente o que pensam, não se comunicam com o mundo exterior, vivem inibidos e fechados dentro de si mesmos. Portanto, a pessoa pode ter inibições, vergonhas, os tais tabus, as tais limitações. Não posso falar disto, não posso dizer isto. E muitas vezes na educação, a educação tem um papel importantíssimo, mas nós já sabemos que atraímos a mãe e o pai que precisamos de acordo com a vibração que tivemos noutras vidas, e portanto os pais não são os responsáveis por aquilo que nós somos, não é? Eles são um espelho, e muitas vezes começa por haver uma repressão na educação, começa por a criança ser muito doutrinada, não podes pensar assim, tens que pensar assado, não podes acreditar assim, tens que acreditar assado, não podes dizer estas coisas, tens que dizer de outra maneira. E a nossa espontaneidade vai ficando inibida, vai ficando fechada. E somos condenados ao silêncio, à solidão, ao isolamento ou ao castigo. Não é? Sentimos medo, medo de quê? Medo de dizer o que sentimos, medo de expressar o que uh, temos cá dentro, não é? A maior parte das pessoas um, acha que não tem vergonha de falar, mas da experiência que eu tenho em consulta, existe muita dificuldade de nós comunicarmos o que sentimos interiormente, em profundidade e em verdade. Portanto, sentimos medo, sentimos vergonha ou sentimos inadequação. Tememos ser julgados ou criticados e por isso preferimos ficar calados a ousar falar. Portanto, preferimos ficar silenciados. O adulto mudo é uma consequência da criança que foi calada por circunstâncias adversas no início da vida. Portanto, a mãe ou o pai ou as figuras de educação mandavam a criança calar-se. Está calada, não digas essas coisas e só dizes asneiras. E és muito barulhento e és muito irrequieto e fica quieto e não podes ir brincar com os teus amigos na rua e vem o papão, e vem um carro, e não podes ir para a rua porque a rua é insegura. E isso tudo, lembro-me de um caso de um aluno meu que os pais lhe puseram tipo um arnês, uma trela para a criança não sair de casa, quer dizer, estava ali amarrado por um fio ao peito e não podia sair de casa, porque ele virava a chave da porta e saía. E os pais também não o deixavam ir para a rua, não o deixavam ir para a casa dos amigos. É como se os pais tivessem preconceitos e limitações intelectuais e mentais, e temores, não é? Fantasmas. E por isso na educação castram muito a liberdade da criança explorar, sair, conhecer. E hoje em dia, esse meu aluno é um indivíduo muito inteligente, mas muito calado.
muito contido. É uma pessoa que escreve muito, mas fala muito pouco, devido à situação de ter sido muito coagido, muito inibido pelos pais. Alguns exemplos da prisão de Mercúrio. Portanto, Mercúrio classifica-se como prisioneiro quando está em signos ou casas de água. Portanto, casas 4, casas 8 ou 12, e caranguejo, escorpião e peixes são posicionamentos que dão ao Mercúrio uma introspeção, inibição. Naturalmente, aqui a palavra é mais recatada. São pessoas ou mais tímidas, ou mais caladas, ou mais reservadas, ou mais observadoras, deixam ver a banda a passar, não gritam, não berram, não dão opiniões sem que a gente lhes peça. São pessoas mais observadoras do que propriamente verbalizadoras. Mercúrio ligado a Saturno, Neptuno ou Plutão também são fatores de inibição e de bloqueio. Portanto, um Mercúrio próximo ou em aspecto com Saturno é alguém que tem uma dificuldade, uma lentidão na sua forma de aprendizagem. Mas pode ser alguém com um intelecto bastante organizado, bastante disciplinado, mas tem uma postura contida. Nós estamos a ver aqui aspectos que dão inibição e prisão ao Mercúrio. E, nomeadamente, todos os contactos de Mercúrio a Saturno dão a esse Mercúrio uma inibição. Neptuno vem dar a este, vocês ainda não sabem o que é que Saturno, Neptuno e Plutão simbolizam, mas um dia hão de aprender e a gente vai já introduzindo temas. Neptuno simboliza essa imaginação, esse mundo abstrato. E quando essa abstração neptuniana toca Mercúrio, a mente também fica um bocadinho mais reservada, mais inibida. E, portanto, estes aspectos, e também com Plutão, temos o observador, temos o detetive, temos a mente muito obsessiva e obcecada, mas não vamos ter uma pessoa muito faladora. Quer dizer, nós vamos ter pessoas muito observadoras. Outra posição muito de contenção, eu há bocadinho disse que o Mercúrio gosta de estar nos signos de terra, mas dentro dos signos de terra há um onde ele é muito contido. Podemos dizer que a pessoa com Mercúrio em Capricórnio só fala quando lhe perguntam. E se não me perguntarem nada, eu não digo nada. Se não falarem comigo, eu não abro a boca. Agora, se falarem comigo, se me perguntarem coisas, eu falo, eu digo. E é a pessoa mais reservada, é a pessoa mais contida, é a pessoa mais poupada em palavras. Não desperdiça energia com nada, nem com ninguém. Quer dizer, pode ser uma pessoa que pensa muito, que tem uma atividade mental muito, muito forte, muito até disciplinada, mas não se destrava, não se expressa por palavras desnecessárias. E é importante nós percebermos que às vezes temos que ser concisos. Nas consultas, por exemplo, eu começo as consultas por perguntar: o que é que quer saber? Em que posso ajudá-la? Qual é o seu problema? Onde é que está presa? Não é? Para perceber qual é o problema. Não é? E a pessoa precisa ser concisa para nomear o seu problema, as suas dúvidas, as suas inquietações, onde é que ela quer ser ajudada. E nesse sentido, quando uma pessoa tem habilidade
em dizer, olha, o meu problema é este, tenho estas dúvidas e venho-lhe pedir que me ajude a fazer isto, ou a alcançar aquilo, ou a entender aquilo outro. Quer dizer, isto é típico dos Mercúrios em Capricórnio, quer dizer, são as mentes muito objetivas, muito concretas, muito poupadas, e quando a pessoa sabe realmente qual é o problema da sua vida, não é? Ou os problemas da vida dela, ou os desafios que está a atravessar num determinado momento, aí ganhamos imenso, poupamos imenso discurso e diálogo, porque às vezes as pessoas falam, falam, falam e não dizem nada. E Mercúrio pode dizer muita coisa, pode falar muito e não transmitir nada, não haver conteúdo, não haver vida, não haver alma naquela voz. E por isso vamos ter pessoas que falam muito e não dizem nada, e vamos ter pessoas que, ao dizer meia dúzia de palavras, já dizem tudo. 6 palavras apenas e já temos ali uma clareza, uma objetividade, uma verdade. E é muito interessante este tema de Mercúrio. Mercúrio simboliza o intelecto, a mente no seu aspecto mais elementar e concreto. É a mente usual ou operacional, a que recorremos sempre que precisamos atravessar a rua, fazer compras, aprender a ler ou qualquer outra coisa. É acumulativa, pois capta e registra toda a informação que recebemos. É tal como a Lua. A Lua também é acumulativa. Né? Aquele crescente lunar, aquela semicircunferência, é a natureza acumulativa da mente e da Lua também. Neste sentido, Mercúrio não é criativo, pois assenta sempre o seu raciocínio na lógica, no conhecido e na experiência do passado. Portanto, o Mercúrio não capta coisas novas. Por mais que ele tenha que aprender a pensar pela sua própria cabeça, o seu objetivo é realmente aprender a pensar de forma individual, não é? Criativa. Mas ele começa por não ser criativo. Uma criança começa por ficar muito condicionada pelo que a fazem perceber, pelo que o fazem entender e como lhe explicam a vida. E é a partir daí que depois umas se libertam, desaprendem, não é? Deseducam-se, e outras permanecem educadas e presas àquilo que aprenderam o resto da vida. Portanto, Mercúrio não assenta na criatividade por si. Portanto, o Mercúrio não exprime o pensamento livre, não exprime o pensamento criativo. Ele começa por exprimir o pensamento que eu aprendi, que eu assimilei e que me ensinaram. Portanto, nós fomos ensinados a pensar de uma certa forma e dessa forma podemos levar a vida inteira a pensar como nos ensinaram. Mas o objetivo será, algures no nosso desenvolvimento, aprendermos a pensar pela própria cabeça. Isso é o desafio mais elevado de Mercúrio. Assume apenas o que entende e exclui o que não entende. Muitas vezes, gente, é como a memória. A memória capta certas coisas e exclui outras. E o Mercúrio funciona igualmente assim. Então, o Mercúrio apreende, interessa-se por alguns temas e desinteressa-se completamente por outros. Mercúrio resiste ao novo, ao diferente e ao que não percebe. É o conhecimento que captamos de fora para dentro, a opinião dos outros, aquilo que lemos e que nos ensinaram, a informação que nos foi transmitida ou ainda as percepções do mundo exterior. É a forma de raciocinar,
Portanto, o Mercúrio mostra como é que uma pessoa raciocina. A forma de processar informação e apreendê-la. Na mitologia, nós temos aqui 3 figuras associadas a Mercúrio. Thoth, não é? Thoth é o deus egípcio da escrita e do conhecimento. Depois nós temos Hermes Trismegistus, o pai da alquimia, e Hermes Trismegistus foi o ser que veio traduzir as grandes leis alquímicas para a Terra, não é? Mercúrio é muito citado na alquimia por ser Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. É ele que, através das leis herméticas, criou a astrologia, a alquimia e até a magia, que originaram todas as ciências ocultas. Na mitologia grega, Mercúrio é Hermes, o deus mensageiro. Nós temos aqui o Mercúrio na mitologia grega, portanto, aqui é a mitologia egípcia. Hermes Trismegistus é uma mitologia para lá do Egito, podemos associá-la a um período muito anterior, talvez à Atlântida, talvez aos primórdios da nossa civilização. Dizia-se que este Hermes Trismegistus era enorme, tinha muitos metros de altura, portanto um ser completamente mitológico um, ou, ou extraterrestre, ou vindo de outro planeta, e que veio trazer para a Terra certos ensinamentos cósmicos. Não é? Ele aparece aqui com a esfera armilar, o símbolo do universo, e com a faixa zodiacal, que é o símbolo do zodíaco. Agora vamos falar um bocadinho do mito de Hermes. Hermes era a mais esperta e a mais ocupada das divindades gregas. Portanto, este personagem aqui da nossa direita é Hermes. E a mitologia é uma das formas mais importantes de nós compreendermos a astrologia. Portanto, Hermes era a mais esperta e a mais ocupada das divindades gregas. Dia e noite não cessava de viajar. Cabia-lhe a tarefa de levar as mensagens dos deuses para os mortais e acompanhava as almas no submundo. Portanto, ele andava sempre de um lado para o outro. Ele tinha asas, tinha no capacete asas, tinha um caduceu, portanto um bastão, com também 2 asas e 2 cobras, não é? O símbolo da medicina, e ele também tinha asas nos pés. E, portanto, todo ele voava, e voava na cidade dos deuses, o Olimpo, viajava trazendo mensagens dos deuses para os humanos e dos humanos para os deuses, e igualmente descia ao submundo. Portanto, o Hermes, o Mercúrio, tinha a capacidade de ir a todo o lado. A mente, igualmente, tem esta capacidade de ir a níveis espirituais e de os entender, de ir a níveis mundanos, corriqueiros, e de ir a níveis inframundos ou inconscientes. A mitologia toda ela tem um significado metafórico. Hermes dominava a palavra e não parava quieto um segundo. Portanto, ele era muito falador. Ele falava, falava, falava e andava sempre de um lado para o outro. Com grande vigor, viajava por todos os lugares do mundo. Para percorrer os céus, usava um chapéu com asas e sandálias aladas. Na sua mão, usava um bastão chamado caduceu. Este caduceu recebeu do deus Apolo. O Apolo, o deus Sol, deu-lhe
esta ferramenta, não é? É um símbolo de consciência e de união das polaridades. Nós temos aqui duas cobras, a cobra do masculino e a cobra do feminino, e que também representam os instintos. Depois estes instintos encontram-se numa parte superior ao nível das asas, portanto, a um nível liberto. E o objetivo será nós elevarmos os nossos instintos para níveis libertos, para níveis mentais, não é? O instintivo precisa subir, precisa elevar-se e precisa ser sublimado, expresso a níveis mais elevados. Filho de Zeus e de Maia, já no berço, este Hermes, já no berço demonstrava a sua astúcia. Após amamentá-lo, Maia, a sua mãe, pousou-o para dormir. Na calada da noite, o bebê ergueu-se e foi roubar gado. Portanto, logo de pequenino, estava no leito a dormir, na sua caminha, levantou-se e foi roubar vacas. Afinal, quem suspeitaria de um bebê? E, portanto, atou à cauda de cada boi um ramo de vegetação para assim não haver rasto visível. Depois, fartou-se e voltou para o berço, deixando os guardadores dos animais aflitos. Estes recorreram a Apolo, pedindo que os ajudasse a encontrar o gado. Portanto, o Hermes estava deitadinho na sua caminha, de repente levanta-se e pensa: olha, vou roubar gado. Ele sai de casa e vê as vaquinhas e os bois ali a pastar e pensa: olha que bonito, vou ficar com eles. E pega neles e muda-os de lugar. E ata ao rabo de cada um galho de uma árvore, que é para não deixarem rasto. Recorrendo aos seus dons divinos, Apolo deu conta que foi Hermes quem roubou as vacas e os bois. Furioso, foi ter com ele. Mas ele fingiu, capacidade de Mercúrio, não é? Fingimento, fingiu dormir inocentemente e foi logo defendido pela sua mãe. Como tens coragem de acusar um recém-nascido de cometer tais atos? Maia interrogou Hermes, mas este negou sempre o roubo. Desesperado, Apolo recorreu a Zeus, o pai de todos os deuses, o senhor do Olimpo, que não se deixou enganar, fazendo o seu próprio filho, o pai de todos os deuses é Zeus, não é? E em termos astrológicos, Júpiter, e não se deixou enganar pelo seu filho. Portanto, o Hermes, o Mercúrio, é filho também de Zeus. E obrigou-o a confessar e a mostrar onde é que estavam as vacas e os bois. Quando se preparava para partir e ao se aperceber que o seu irmão estava furioso com ele, Hermes tocou uma linda melodia na lira e Apolo não resistiu. Confessou nunca ter ouvido uma melodia tão perfeita. Admirado por tanta esperteza, consagrou-o Deus dos ladrões e tornaram-se grandes companheiros para todo o sempre. Portanto, o Zeus obrigou o Hermes a mostrar onde é que estão as vacas, onde é que estão os bois. Portanto, a história deslindou-se logo ali. Mas o Hermes, quando a história estava já para acabar, pega numa lira, não é? Um instrumento musical, pega numa lira, e esta lira era do irmão dele, não é? O Apolo, e não resistiu. Irmão ou familiar, não é? Os deuses são todos família uns dos outros.
e pega nessa lira e toca uma melodia. Quer dizer, depois de ter sido acusado, depois de passar aquela vergonha toda de mostrar que foi ele que roubou e onde é que está o roubo e devolver o objeto roubado aos donos, ele pega num instrumento musical e ainda dá música. E, portanto, como se nada fosse. E ainda assim atrai a atenção dos familiares, dizendo: olha lá, o rapazinho tem tanta habilidade, roubou, ninguém deu conta, já de pequenino tem tanta habilidade para roubar, tem tanta habilidade para negociar e para esconder e para se fazer de sonso, não é? Isso é preciso uma habilidade, não é? Mercúrio é a habilidade para mentir, é para enganar. Não é? Isso são tudo recursos da mente. E depois o Apolo não resistiu e disse-lhe: olha, a partir de hoje vais ficar batizado de Deus dos ladrões. E é muito interessante o Mercúrio, na mitologia, ser o deus mensageiro dos deuses, mas igualmente o deus dos ladrões. Vamos terminar então a nossa aula por aqui, mas eu vou dar aqui algumas afirmações para cada posição de Mercúrio em cada signo. E na próxima aula vamos estudar e analisar o Mercúrio por signo e por casa. Portanto, Mercúrio em Carneiro, como é que é a forma de comunicar? Mercúrio em Carneiro é direto, tem opiniões fortes, é objetivo e fala rápido. Mercúrio em Touro é calmo, fala pausadamente, tenta ser agradável e afetuoso. Mercúrio em Gêmeos é argumentador, é versátil, é adaptável, é explicativo. Mercúrio em Caranguejo fala com base nos próprios sentimentos e sensações, é mudo, é tímido. Mercúrio em Leão, opinativo, extrovertido, quer ser ouvido e é divertido na sua forma de falar. Virgem, reservado, fala do que conhece bem, é detalhista e é poupado. Mercúrio em Balança, charmoso, polido, educado, agradável e sedutor. Mercúrio em Escorpião, não fala tudo o que pensa, é secretivo, é intenso, é destruidor. Mercúrio em Sagitário, doutrinário, esclarecido, frontal, inflamado, simbólico, abstrato. Mercúrio em Capricórnio, comunica-se de modo objetivo, é duro, é realista. Mercúrio em Aquário, é revolucionário, desconcertante, nervoso, excitado. Por último, Mercúrio em Peixes, não se comunica com objetividade, é indireto, é abstrato, é sonhador, é subtil. Ficamos por aqui. Até à próxima aula.